Olá, alunos. Eu sou o professor Tiago, para quem ainda não me conhece. Para quem me conhece, nós vamos comentar um pouco na nossa disciplina, né, que é Fundamentos Filosóficos da Educação. Se alguém já leu a apostila de vocês, a apostila ela vai discorrer um pouco sobre a filosofia, a contribuição para a educação e também vai falar um pouco das tendências pedagógicas, mas primeiro nós vamos refletir sobre o que é filosofia. A filosofia, ela vai ser sempre a procura constante de saber e de conhecimento, né? Os primeiros filósofos, na era de Sócrates, pré-socrático, ele dizia que a filosofia era o amor pela sabedoria. Estudo que se caracteriza pela intenção de ampliar intensamente a compreensão da realidade. E a filosofia, ela está sempre procurando respostas, né? A filosofia, ela está sempre atrás de novos conhecimentos e não é o simples pensar. Eu tenho que pensar e ao mesmo tempo também eu tenho que pôr em prática meu pensamento. Quando eu digo que a filosofia é uma arte de pensar, eu estou falando errado, porque não é só eu pensar. Eu tenho que pensar, eu tenho que observar as pessoas, observar o conhecimento, observar a sociedade para poder chegar a um ponto filosófico. Filosofia não só é uma frase dita da boca para fora. Filosofia é um estudo. Aí a filosofia na educação, qual é a importância do professor, do educador conhecer a filosofia? Qual a importância da disciplina da filosofia para a educação, né? A tarefa primordial da educação é proporcionar condições para o exercício da cidadania, né? A própria LDB ela já diz que a educação vai proporcionar o educando para exercer a cidadania e para progredir nos estudos. A escola tem o objetivo de organizar seu trabalho no sentido de tornar cada vez mais acessível aquele que tem direito. Nascer num país não significa ser cidadão desse país, né? Por mais que você venha nascer em determinado local, e venha ter aquela nacionalidade, mas é a partir do ambiente que você está vivendo que você vai poder dizer que você é do local. Cada pessoa, cada região tem suas peculiaridades diferentes, tem suas culturas diferentes. Apesar de eu nascer no Brasil, nacionalmente eu ser brasileiro, mas se eu for criado em outro país, posso ter nacionalidade brasileira, mas eu vou ter os costumes, os hábitos diferentes. A filosofia da educação tece seu discurso, levanta hipóteses, constrói métodos e aponta soluções, revela a essência do fenômeno educacional. Filosofia, pessoal, não é só eu fazer perguntas, né? Muitas pessoas se confundem filosofia como só fazer perguntas. Não, a filosofia ela faz a pergunta e ela tem a possível resposta para aquela pergunta que ela fez. A pessoa procura entender o sentido. E como é que ocorre o aprendizagem? O aprendizagem ele ocorre quando eu questiono, quando eu paro para pensar, quando eu tenho dúvida, eu estou aprendendo. Então, na escola, quando o professor está lecionando, está ensinando, quando ele faz pergunta, além de ele estar avaliando o seu aluno, ele também está auxiliando no seu processo de aprendizagem. É papel da filosofia da educação auxiliar o futuro profissional da educação, ou seja, o professor ao pensamento reflexivo, investigador, problematizador e crítico. É o professor que não procura pensar, o professor que ele não procura, que ele não raciocina, o professor que ele não procura, o professor que ele não pensa acerca da filosofia, acerca da educação, da realidade da educação, ele fica meio que parado, estacionado. Nós estamos vivendo num momento em que a educação está passando por um processo de mudança mais rápido do que a gente esperava. Então, o professor que ele não senta na sua mesa de planejamento para planejar o que é que ele tem que ser feito, o que é que tem que ser melhorado, ele acaba aqui sendo estacionado. Então, para que nós venhamos ser excelentes professores, nós temos que pensar na metodologia, nós temos que fazer perguntas como está sendo a nossa aula, como está sendo construído o nosso conhecimento e ao mesmo tempo nós temos que procurar as possíveis respostas. É preferível elaborar a própria concepção do mundo de uma maneira crítica e consciente. Participar ativamente na produção da história do mundo, ser o guia de si mesmo.
e não aceitar, o slide ele tinha uma figura aqui que acho que ele cortou. Ser o guia de si mesmo e não aceitar do exterior, passivamente, severamente a marca de sua própria personalidade. Quando eu venho pensar sobre educação, quando eu sou uma pessoa e que eu observo o que está ao meu redor, eu não vou aceitar aquilo que alguém disse que é certo, né? Antigamente, alguém dizia, olha, manga com leite não dá certo, e ninguém tinha nenhuma comprovação científica. Mas, por tanto ser falado, a pessoa não ia atrás da resposta, acabava que acreditando. Então, a filosofia na educação, ela vai testar vários métodos. Não é só eu falar, método tal está correto, autor tal está correto. Não, você tem que pôr em prática e saber se está correto. O educador educando, do ser humano. O ser humano é ativo, vive determinadas relações sociais de produção em determinado momento. Para compreender o ser humano, se construir a dinâmica das relações sociais, como um ser ativo social histórico. Poderíamos seguir as observações que Marx faz sobre o trabalho, elemento essencial construtivo do ser humano. O ser humano, ele conforme a sociedade, conforme o ambiente que ele é criado, ele tem uma personalidade diferente, ele tem um modo diferente de aprender e até mesmo de ensinar. Então, isso daí nós temos que refletir. O professor na sala de aula, quando tem vários alunos que aprendem e tem um ou dois que tem dificuldade, ele tem que parar para pensar porque boa parte da minha turma está aprendendo e aquele aluno não está aprendendo. O professor ele tem que entender todo o contexto social e psicológico que o aluno vive. O agir se faz de forma social e histórica, produzindo não só o mundo dos bens materiais, mas também o próprio modo do ser humano. O educador, O educador é aquele que tem de adquirir o nível de cultura necessário para o desempenho da sua atividade, a direção ao ensino e à aprendizagem. Olha, tem-se uma cultura, o professor ele é responsável por acompanhar o aluno no processo de aprendizagem do aluno, de ensino-aprendizagem, O professor ele vai facilitar a aprendizagem do aluno, vai orientar, vai tirar dúvida. Mas a aprendizagem do aluno também tem a parte do aluno. O aluno ele tem que se empenhar em aprender. Por melhor que venha ser o professor, por melhor que venha ser a sua metodologia, se o aluno ele não quiser aprender, ele não vai aprender e ponto final. Ele assume o papel de mediador entre a cultura elaborada, acumulada em processo de acumulação pela humanidade e o educando. Então, existe o saber e existe o aluno. O aluno ele pode chegar ao conhecimento, ao saber sem intermédio do professor? Até que pode, só que ele vai ter uma dificuldade. Então, quando o professor, se o professor se colocar como papel central na educação, que é ele que faz somente, ele vai ter dificuldade, porque o professor, aluno e educação é um tripé. Esse é o tripé da educação que precisa que os três estejam bem alinhados para que venha a haver resultados. O professor fará mediação entre o coletivo e a sociedade, o resultado da cultura e o individual do aluno. O educando, o aluno, ele é o sujeito que busca novas determinações em termos patamar crítico da cultura elaborada. O educando é o sujeito que busca adquirir novos patamares de conhecimento, habilidade e modo de agir. E a escola, forma institucionalizada da educação da sociedade moderna, não tem por objetivo a permanência no estágio cultural em que está, mas sim a aquisição de um novo patamar, a partir da ruptura que se processa a assimilação ativa da cultura elaborada. O educando ele tem responsabilidade muito grande. O simples fato do aluno ir à escola não vai garantir a sua aprendizagem. Da mesma maneira que nós não podemos usar isto para dizer que, então eu posso ficar em casa que eu vou aprender. Não, eu estou dizendo que o simples fato do aluno ir à escola não vai garantir a sua aprendizagem. Ele vai ter a responsabilidade, porque a responsabilidade do aluno é querer aprender, é participar da aula, tirar dúvidas.
E a gente tem que entender, quando o aluno está tirando dúvida, é sinal que ele está aprendendo, porque a aprendizagem ela parte do ponto que quando eu tenho dúvida, eu estou aprendendo. O papel do educador está em criar condições para que o educando aprenda a se desenvolver de forma ativa, intangível e sistemática. Para tanto, o educador deverá criar oportunidades de aprendizagem ativa de tal modo que o educando desenvolva sua capacidade cognóstica, assim como suas convicções afetivas. O educador, como sujeito direcionado da prática pedagógica, deverá, no seu trabalho docente, estar atento a todos os elementos necessários para que o educando afetivamente aprenda e se desenvolva. É aquilo que eu disse, o educador, o professor, ele tem que estar, ele tem que participar daquela gestão pedagógica para observar se o aluno realmente, o seu aluno está aprendendo, se o conteúdo que ele está transmitindo da maneira fácil, da maneira que os alunos venham entender, que os alunos venham compreender. E agora nós vamos falar um pouco das tendências pedagógicas dentro da prática escolar. Nós temos a tendência pedagógica liberal. O termo liberal não quer dizer que é liberal, né? Mas na frente nós vamos ver na apostila de vocês que é importante vocês lerem a apostila tem poucos capítulos, 34, se não me foge a memória. O termo liberal, no seu sentido de avançado democrático aberto, como costuma ser usado, né? A doutrina liberal apareceu como justificação do sistema capitalista que, ao defender a predominância da liberdade dos interesses individuais da sociedade, estabeleceu uma forma de organização social baseada na propriedade privada do meio de produção, também denominada sociedade de bens. A pedagogia liberal, ela antecedeu a pedagogia progressiva. E muitas pessoas defendem que a pedagogia liberal é só um termo, só uma nomenclatura, que ela não é liberal. Só que a pedagogia liberal ela é dividida. A pedagogia liberal sustenta a ideia de que a escola tem a função de preparar o indivíduo para o desempenho de papéis sociais, de acordo com aptidões individuais. Por isso, os indivíduos precisam aprender a se adaptar aos valores e às normas vigentes na sociedade de classe, através desenvolvimento da cultura. A pedagogia liberal, ela diz assim, olha, a escola é o local que vai preparar o aluno para um mercado de trabalho. E os novos pensadores, eles são completamente críticos à pedagogia liberal, porque diz que a pedagogia liberal coloca o professor como centro. O professor não é só o centro da educação. Então, vocês, como professores, vocês têm que ter o próprio pensamento de vocês. A pedagogia liberal, uma opinião pessoal minha, ela contribuiu muito no processo de ensino-aprendizagem, porque há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 50 anos, os alunos iam para a escola e aprendiam. Por mais que ele tivesse dificuldade na matemática, dificuldade em outras disciplinas dentro da área de cálculos, eles aprendiam, porque a escola tinha o objetivo de preparar o aluno. E hoje, nós vamos lá para frente para adiantar. E hoje os recursos são mais, só que a aprendizagem está sendo menor. A ênfase no aspecto cultural esconde a realidade, as diferenças de classe, pois embora difunda a ideia de igualdade de oportunidade, não leva em conta a desigualdade de condições. Vamos lá, vou avançar um pouco aqui. As tendências liberais. Os métodos se baseiam na exposição verbal da matéria ou da demonstração, né? A pedagogia liberal é aquela aula onde o professor fala e o aluno é mais um ser passivo, que irá ouvir aquilo que o professor fala. É a relação, né? A relação é que o professor é a autoridade maior. O professor falou, o aluno tem que ouvir o professor, né? E a aprendizagem, ela se baseia no processo de prova, no processo de questões, que é passado questões para ver se o aluno realmente aprendeu, né? Que não difere muito de hoje. A pedagogia liberal tradicional é viva e atuante em nossas escolas, luta apenas com menos desenvolvida. A pedagogia liberal, a tradicional, ela ainda é por muitos professores, principalmente aqueles professores que têm mais uma experiência em educação, né? Ele vai para a sala de aula, ele explica o conteúdo, ele pressupõe que o aluno aprendeu
passou uma prova, umas questões, o aluno tirou nota boa, então aprendeu. A pedagogia liberal renovada progressivista, né? A finalidade da escola se adequar às necessidades do indivíduo. Na liberal, na renovada progressivista, ela já coloca mais o aluno como centro. Ela tira um pouco a figura do professor e coloca mais o aluno, né? Com o conhecimento resulta nas ações a partir do interesse, que é a necessidade, né? Os conteúdos de ensino são estabelecidos em função da experiência que o sujeito vivencia frente aos desafios cognitivos, às situações problemáticas, né? É o método de ensino. A ideia de aprender fazendo está sempre presente, valorizando-se tentativas experimentais de pesquisa e descoberta. O estudo do meio natural e social, o método de soluções e problemas, né? A renovada progressivista, ela vai colocar o aluno como centro, né? Sai a figura do professor e vem o aluno como centro. A relação entre aluno e professor, não há lugar para privilégio. Ele coloca o professor e o aluno no mesmo patamar, né? Que nem o professor está acima do aluno, nem o aluno está acima do professor. E para que venha a aprendizagem, né? Diz que a motivação depende da força de estimulação de problemas internas de interesses do aluno. Ele diz assim, olha, o aluno ele vai aprender se ele tiver interesse naquele conteúdo, naquela disciplina em questão, né? A manifestação na prática escolar. Os princípios da pedagogia progressivista vêm sendo difundidos em larga escala nos cursos de licenciatura e muitos professores sofrem sua influência. A renovada não diretiva, né? O papel da escola é a formação de atitudes, razão pela qual deve estar mais preocupada com problemas psicológicos do que com os pedagógicos sociais, né? A ênfase na tendência, nos conteúdos de ensino, a ênfase na tendência põe-se no processo de desenvolvimento das relações da comunicação, torna secundária a transmissão de conhecimento. E os métodos de ensino usuais são dispensados, prevalecendo quase exclusivamente o esforço do professor e desenvolver um estilo próprio para facilitar a aprendizagem, né? Na renovada não diretiva, ela vai se preocupar mais na formação da atitude do aluno. A pedagogia não diretiva propõe uma educação centrada no aluno, visando formar sua personalidade através da vivência de experiências significativas que lhe permitam desenvolver características inerentes à sua natureza, né? A motivação resulta do desejo de adequar-se na adequação pessoal, na busca da autorrealização e, portanto, é um ato interno. A renovada não diretiva, ela vai procurar ensinar mais, partir mais dentro da realidade. O professor ele vai ter um esforço maior, porque o professor vai ter que adequar o seu plano de ensino dentro da realidade escolar da sua classe, seja a educação do campo, seja a educação em grande cidade, em pequena cidade, ele tem que adequar a realidade do aluno para que o aluno venha se sentir motivado a estudar. As manifestações da prática escolar, hein? Entre nós, inspirador da pedagogia não é direto, né? E Roger, na verdade, mais psicológico clínico que educador. A gente para por aqui, nós damos continuidade para a segunda aula falando das tendências pedagógicas.